Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu pelo menos 14 pessoas numa mega operação contra um esquema de bancos ilegais que movimentou 7 bilhões e meio de reais. Entre os presos, há contadores e advogados. A suspeita é que o grupo tenha lavado dinheiro usando contas criadas em instituições financeiras que não tinham autorização do Banco Central para funcionar. Cerca de 250 agentes da Polícia Federal, do Ministério Público e da Receita participaram da operação para cumprir 60 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão em 14 cidades paulistas e em Belo Horizonte. Só em Campinas, 10 pessoas foram presas. Os policiais também apreenderam máquinas de cartão, documentos, celulares, computadores e ainda carros de luxo. 4 deles avaliados em mais de R$1 milhão cada. A organização criminosa oferecia contas clandestinas em 2 instituições financeiras, que se apresentavam como bancos digitais, mas que não tinham autorização do Banco Central. Os clientes eram empresas com dívidas trabalhistas e tributárias e facções criminosas. O esquema funcionava assim. Uma pessoa criava uma conta de pagamento no suposto banco digital, também chamado de fintech. Essa instituição financeira mantinha contas correntes em um banco regular, para onde o dinheiro era transferido. As transações do cliente original eram feitas de forma oculta, em nome da fintech. Dessa forma, o dinheiro não era alcançado por bloqueios judiciais e a movimentação ficava invisível ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Essa operação é considerada um crime financeiro. A investigação aponta que com as contas clandestinas era possível fazer transações ocultas, dificultando assim qualquer monitoramento que identificasse de onde vinha e para onde ia o dinheiro. A Polícia Federal acredita que as operações financeiras eram utilizadas para lavar dinheiro das principais facções criminosas do país. O total movimentado apenas nas contas identificadas até agora chega a 7 bilhões e meio de reais. As movimentações foram feitas nos últimos 5 anos. Os suspeitos podem responder por gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Veja agora outros destaques do dia. Economista Gabriel Galípolo é indicado para a presidência do Banco Central. Conselho de Ética da Câmara aprova a cassação do deputado Chiquinho Brazão. Lula anuncia que mulheres poderão participar de alistamento militar. Rússia volta a fazer ameaças de uma terceira guerra mundial. Israel faz operação contra o terrorismo na Cisjordânia. Em Paris, começam os Jogos Paralímpicos e o Brasil chega com a maior delegação da história. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. A polícia investiga a morte de uma mulher que passou mal horas depois de fazer cirurgias plásticas no rosto com um dentista em Belo Horizonte. O profissional teria continuado o procedimento mesmo após a vítima sofrer uma parada respiratória. Leonice Garcia, de 63 anos, tinha o sonho de rejuvenescer a aparência. Ela era muito vaidosa, ela queria fazer o rosto todo, fazer os olhos. A aposentada passou de uma só vez por 3 procedimentos estéticos com o cirurgião dentista Fernando Lucas Rodrigues Alves. Lifting facial, que suaviza as rugas e sinais de envelhecimento, lipo de papada e blefaroplastia, que é a retirada do excesso de pele das pálpebras. A cirurgia de Leonice foi realizada no consultório do dentista, que funciona neste prédio comercial em Belo Horizonte. Durante o procedimento, a paciente sofreu uma parada respiratória, mas foi reanimada e o dentista continuou a cirurgia. Só que poucas horas após deixar o consultório, Leonice sofreu uma nova parada e foi levada para o hospital, onde morreu 2 dias depois. 4 meses depois, a família da vítima aguarda pela prisão preventiva do dentista. Fazendo contatos com a filha, com o marido,
Então a gente acha que ele pode interferir no processo. Fernando Alves está com um registro profissional suspenso desde o início do processo, que apura as denúncias de erros em procedimentos estéticos. Uma nova testemunha-chave do caso prestou depoimento à Polícia Civil. A enfermeira que trabalhou com o dentista afirmou que o profissional tinha condutas inadequadas. Antes do inquérito ser instaurado, ele foi até a clínica à noite, no mesmo dia, retirar esses medicamentos ilegais e levar até a casa dele ou esconder esses medicamentos. Nós tentamos contato com a defesa do dentista Fernando Lucas Alves, mas não tivemos retorno. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou hoje uma operação contra um esquema que explora máquinas de bichinhos de pelúcia em shoppings e estabelecimentos comerciais. A suspeita é que milicianos e contraventores estão adulterando as garras dos equipamentos para dificultar a liberação dos prêmios. Os agentes fizeram buscas em 19 endereços no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, onde os investigados mantinham imóveis que abasteciam o esquema. Neste galpão, na zona norte da capital fluminense, diversas máquinas em processo de montagem foram lacradas e tiveram os circuitos eletrônicos, com suspeita de adulteração, apreendidos. Uma perícia mostrou que as garras das máquinas só recebiam energia elétrica suficiente para fazer a captura dos brindes depois de um determinado número de jogadas. Para os investigadores, o que deveria ser um teste de habilidade se transformou em um jogo de azar. Armas, celulares, computadores e uma grande quantidade de dinheiro foram apreendidos. Segundo a polícia, os alvos da operação estão ligados às duas maiores empresas do setor no Rio de Janeiro. Juntas, elas operam cerca de 90% das máquinas de bichinhos de pelúcia em shopping centers e estabelecimentos comerciais de todo o estado. A investigação apura a atuação de milicianos e contraventores por trás do esquema. Há suspeitas de participação do jogo do bicho, de participação de milícias. Um dos investigados já respondeu por exploração de jogo de azar com máquinas caça-níquel. Então, isso faz a gente supor que há envolvimento de organizações criminosas já estruturadas por trás dessa atividade. A empresa London Adventure negou as acusações. Já a Black Entertainment não se manifestou. Estados da região norte sofrem com as queimadas e com a diminuição na qualidade do ar. O Amazonas decretou situação de emergência ambiental em saúde pública. Rondônia e Pará também estão em situação crítica. Moradores de vilas ribeirinhas na cidade de Breves, na Ilha do Marajó, sentem dificuldade de respirar. As chamas se aproximam das casas e os bombeiros têm dificuldades para conter o incêndio por falta de pessoal e equipamento. Os bombeiros já pediram até que a gente evacuasse aí, né? Deixasse as casas, fosse procurar outro lugar, mas para onde que nós vamos? Entre janeiro e agosto, o Pará já registrou mais de 15.300 focos de queimadas, aumento de 60% em comparação com o mesmo período de 2023. O governo do estado decretou situação de emergência e proibiu o uso do fogo, inclusive para a limpeza de terrenos. O decreto vale por 180 dias. Comunidades familiares que usam fogo para produzir o alimento, mas ao mesmo tempo a gente tem uma situação excepcional. Então, precisamos realmente parar agora, essas comunidades precisam ser apoiadas. No estado vizinho, o Amazonas, mais de 8.000 focos de queimadas foram registrados só em agosto. A fumaça voltou a encobrir Manaus nesta quarta-feira. O mesmo cenário vive a capital de Rondônia. Hoje, os níveis de poluição atingiram um índice perigoso à saúde humana. A gente recomenda reduzir a exposição em fumaça, evitar atividades ao ar livre, hidratar-se muito bem, fechar portas e janelas da sua casa, do ambiente de trabalho, para que a fumaça não entre. O governo anunciou hoje a indicação de Gabriel Galípolo para assumir a presidência do Banco Central. O mercado financeiro reagiu bem à escolha. Gabriel Galípolo é o atual diretor de política monetária, o número 2 na direção do Banco Central. Ele é o nome do governo federal para assumir o lugar de Roberto Campos Neto, que deixa o cargo no fim do ano. Agora, Galípolo precisa ter o nome aprovado pelo Senado Federal. O presidente Lula já vinha conversando com o presidente Pacheco a respeito disso e nós vamos respeitar a institucionalidade da casa. A casa tem o seu ritmo,
né, tem os seus afazeres e vai saber julgar o melhor momento de fazer essa batida. Durante o anúncio, Gabriel Galípolo afirmou que está honrado com a indicação. É na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa ser indicado à presidência do Banco Central do Brasil pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A base do governo avalia que o nome de Gabriel Galípolo deve ser aprovado sem dificuldade no Senado. Ele já era visto pelo mercado como provável sucessor de Campos Neto e tem acompanhado o voto do atual presidente da instituição nas mais recentes decisões sobre os juros básicos da economia, hoje em 10,5% ao ano. Roberto Campos Neto, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro, tem sido alvo de críticas do presidente Lula, que vê no presidente do BC uma atuação mais política do que técnica. Campos Neto afirmou hoje que a transição vai ser suave. Eu sempre disse que era talvez importante anunciar alguém um pouco antes, para a gente ter o tempo de fazer a transição, poder passar, né, o trabalho, as coisas assim, e que eu faria isso da forma mais civilizada e mais suave possível, independente do que estivesse acontecendo, do pensamento. Galípolo é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política. Também foi professor e presidente do Banco Fator. É especialista em parcerias público-privadas e chegou ao governo no ano passado como secretário executivo do Ministério da Fazenda. Depois da indicação, o Ibovespa reagiu bem e fechou em alta de 0,42% e um novo recorde, com mais de 137 mil pontos. Ele é alguém que transita muito bem, ele conversa com muita gente, ele tem uma habilidade, além de técnica, muito forte, alguém que entende o sistema financeiro, porque trabalhou lá dentro, da indústria financeira, literalmente, é alguém que também tem uma capacidade de dialogar, né? E mais do que isso, sendo ele um nome indicado pelo Lula, ou com essa perspectiva mais dentro do próprio governo, né? Eu acho que ele pode se sentir até mais à vontade de repente, eventualmente subir a taxa de juros, se for o caso, porque ele pode estar mais blindado politicamente até desse processo. Eleições 2024. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Na Zona Sul de São Paulo, o candidato do MDB à reeleição, Ricardo Nunes, fez uma vistoria junto com o governador Tarcísio de Freitas em obras de um piscinão para evitar enchentes. E prometeu mais investimentos no combate às inundações. Ricardo Nunes falou sobre planos para melhorar a mobilidade urbana na região. Disse que, se for reeleito, vai fazer investimentos em parceria com o governo do estado para aliviar o trânsito e facilitar os deslocamentos dos moradores. A gente vai fazer a extensão da Caldeira Filho, desde lá do terminal de ônibus do Jardim Ângela até o metrô Capão Redondo. E vai passar aqui bem pertinho a linha do Capão Redondo, Jardim Ângela, que o governador está dizendo, esse trabalho integrado da Prefeitura do Estado é fundamental. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, começou o dia com uma caminhada pelo mercado municipal de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, onde se encontrou com comerciantes. Depois, ele foi até uma praça e conversou com pessoas em situação de rua. Da Atena afirmou que um dos grandes desafios é diminuir o número de pessoas que vivem na rua. Ele prometeu, se for eleito, melhorar a assistência em abrigos e criar programas para que essa população possa trabalhar. Frentes de trabalho com assistência social, abrigos com mais dignidade, porque tem gente que prefere não ficar no abrigo e dividir a rua com rato, barata e outras pragas que tem por aí. Mas o trabalho é fundamental, o carinho é fundamental. Tratar essas pessoas com a dignidade que elas merecem. A candidata do PSB, Tabata Amaral, visitou o canteiro de obras de um conjunto habitacional popular em Arthur Alvim, zona leste da cidade. A candidata apresentou propostas que querem implantar em São Paulo na área da habitação, se for eleita. Tabata também falou do projeto que visa reduzir o déficit habitacional em São Paulo. A candidata disse que pretende criar uma plataforma digital para centralizar as ofertas de imóveis para o aluguel. Pelo projeto, a prefeitura entra como fiadora das pessoas que precisarem. Levar investimento, urbanização para quem está nas periferias, mas também da gente usar a tecnologia, usar as soluções que existem hoje, como locação social, como essas plataformas, para que as pessoas possam morar mais perto de onde estão os serviços e os empregos. Guilherme Boulos, do PSOL, teve um encontro com trabalhadores do transporte rodoviário. O candidato se comprometeu a aumentar o número de corredores de ônibus.
Boulos também comentou a polêmica do hino nacional cantado em linguagem neutra, em um comício do sábado passado. Desfiles destes soles, mãe gentil, pátria amada Brasil. Após a repercussão negativa, Guilherme Boulos apagou o vídeo do comício em que aparece ao lado do presidente Lula e fez críticas à mudança da letra do hino nacional. Ele também negou que tivesse conhecimento de que a linguagem neutra seria usada no hino nacional. Não foi, logicamente, uma decisão da minha campanha, aquele absurdo que foi feito com o hino nacional, né? Aquilo foi uma produtora, uma empresa produtora contratada da nossa campanha, que por sua vez contratou uma cantora e que teve aquele episódio. E essa empresa produtora não vai mais trabalhar nos próximos eventos da campanha. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, esteve em uma padaria na zona leste da cidade. No local, ele tirou fotos e conversou com apoiadores. Em seguida, Pablo fez uma carreata até o monotrilho, transporte de média capacidade, que opera sobre pneus em via elevada. Pablo Marçal voltou a dizer que pretende atrair empresas para a periferia de São Paulo caso seja eleito. Isso, segundo ele, reduziria 2 problemas da cidade: os congestionamentos provocados pelo deslocamento das pessoas até o local de trabalho e a criminalidade. Emprego é o direito social mais poderoso que existe, diminui a criminalidade. As pessoas não entendem, mas tem emprego na periferia, vai fazer com que a gente resolva grandes problemas da cidade, de mobilidade, de poluição. A gente tem 7 milhões de carros trafegantes nessa cidade e o emprego aí na sua casa. Quem não quer um emprego perto de casa? Marina Helena, do Novo, se reuniu com a equipe de campanha e participou de uma live. Altino Prazeres, do PSTU, teve encontro com operadores de trem em estação do metrô. Bebeto Haddad, da DC, deu entrevista a uma emissora de rádio e fez gravações com candidatos a vereador. Ricardo Senesi, da UP, não teve compromissos de campanha. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. O Instituto Real Time Big Data realizou uma pesquisa para saber o que os eleitores da capital paulista pensam sobre o uso da linguagem neutra. 97% dos entrevistados disseram que não costumam utilizar a linguagem neutra nas conversas. 2% disseram que sim e 1% não soube responder ou não respondeu. Quando perguntados se concordavam com a interpretação do hino nacional brasileiro em linguagem neutra, 92% disseram não concordar. 6% concordam e 2% não souberam responder ou não responderam. A pesquisa do Real Time Big Data foi feita hoje e ouviu 1.000 eleitores na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Previsão do tempo: a fumaça das queimadas das regiões norte e centro-oeste encobre o céu de várias cidades até chegar ao sul do país. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que essa fuligem consegue viajar tamanhas distâncias? Olha, Cris, essa fumaça é transportada pelos rios voadores. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Os rios voadores são os responsáveis pelo transporte da umidade da região norte até o centro-sul do país. E agora, com a enorme quantidade de fogo sobre a região da Amazônia, eles carregam também os gases tóxicos. Esses rios voadores são formados por massas de ar carregadas de vapor d'água, muitas vezes acompanhados por nuvens. Esses caminhos de água são movimentados pelos ventos. A floresta amazônica funciona como uma bomba d'água. Ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada pelo Oceano Atlântico. A umidade cai como chuva sobre a floresta. Essa água evapora e devolve a umidade em forma de vapor d'água para a atmosfera. Empurrados em direção ao oeste, os rios voadores encontram a barreira natural formada pela Cordilheira dos Andes. Neste ponto, os rios voadores fazem a curva e partem em direção às regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Como a floresta amazônica está repleta de queimadas, em vez de transportar umidade, o que chega aqui é fuligem e fumaça. Nesta quinta-feira, o tempo segue firme e seco em Novo Progresso, no Pará, com máxima de 36 graus. Em Apuí, Amazonas, faz até 35. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, os termômetros marcam até 38 graus. Hoje foi mais um dia ensolarado no Brasil.
Pelas imagens de satélite, não há nuvens carregadas sobre o continente. Amanhã, uma frente fria avança e volta a chover no interior do Rio Grande do Sul. No litoral do Nordeste, os ventos úmidos do oceano aumentam os temporais, principalmente na Bahia. Parte da região norte deve registrar pancadas isoladas de chuva. No giro de temperaturas, faz até 22 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, máxima de 26. Em Brasília e em Maceió, até 28. E até 37 em Rio Branco. Vamos ao Tempo Delivery. A Mariângela é de Itaguaí, interior de São Paulo. Oi, Mariângela, o calor está de volta. Até sexta, máxima de 30 graus. No sábado, esquenta até os 31. A Ninha é de Juarez Távora, na Paraíba. Boa noite, Ninha. Até sexta, previsão de tempo abafado, com chuva passageira durante as manhãs e tardes. No sábado, sol. As máximas ficam em torno dos 29 graus. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR e participe do nosso Tempo Delivery. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja, ainda hoje, Brasil cria 188 mil vagas de trabalho com carteira assinada em julho. O Conselho de Ética da Câmara aprova a cassação do mandato de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle Franco. O veredito será dado em votação no plenário. Forças israelenses fazem operação antiterrorista em diferentes pontos da Cisjordânia. Voltamos a falar das eleições 2024. No Rio de Janeiro, os candidatos à prefeitura tiveram um dia movimentado de campanha. Eduardo Paes, do PSD, visitou uma escola modelo na Zona Oeste. A obra foi feita com o reaproveitamento de material de uma das arenas da Olimpíada do Rio. As crianças que vão para a escola pública são aquelas crianças que mais precisam da atenção e a gente quer que a escola pública seja comparável à escola particular ou melhor que a escola particular. Alexandre Ramagem, do PL, participou de uma sabatina promovida pela FEComércio. Pouco depois, ele também falou sobre a educação e da falta de professores. Nós precisamos estar tendo ausência de professores em sala de aula, tanto do pré-escolar como o Fundamental 1 e Fundamental 2. Então nós estamos precisando desses professores, estamos precisando fazer concurso para mediadores. A candidata do Partido Novo, Carol Esponza, também participou do evento. Nosso projeto é enxugar a máquina do governo, parar com esse bando de obra que é totalmente eleitoreira do atual prefeito e botar em saúde, educação e segurança. O candidato do PSOL, Tarcísio Mota, fez uma caminhada com eleitores até a Lapa, na região central, para discutir o combate à fome. Meio milhão de pessoas passa fome no Rio de Janeiro e 2 milhões de pessoas têm que escolher ou almoço ou janta. Isso é inadmissível na cidade, numa das cidades mais ricas do país. Rodrigo Amorim, do União Brasil, fez panfletagem no aeroporto Santos Dumont, um dos mais movimentados do país. A prefeitura não respeita o trabalhador, não respeita o turista, não respeita o cidadão. É só você ver a quantidade de agentes da prefeitura que está aqui para fazer covardia com o cidadão de bem, com aquele que quer chegar, visitar o Rio de Janeiro, trabalhar. Marcelo Queiroz, do PP, se reuniu com mulheres no Clube Israelita de Copacabana, na Zona Sul, e afirmou que dará mais espaço a elas se eleito. A gente está prometendo no nosso plano de governo que 50% dos cargos estratégicos da prefeitura serão ocupados por mulheres. Juliette Pantoja, do Unidade Popular, fez campanha na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Nós vamos garantir passe livre ilimitado, alojamento estudantil na proximidade da universidade e convênio com a SME para garantia de estágio dos estudantes no Rio de Janeiro. Ciro Garcia, do PSTU, foi até uma manifestação contra as operações policiais no Complexo da Maré. Henrique Simonar, do PCO, não divulgou agenda de campanha. A Justiça Eleitoral do Rio recebeu mais de 17 mil pedidos de registro para candidaturas deste ano para prefeito, vice-prefeito e vereador. Esse número representa uma queda de 34% em relação à eleição de 2020. E as mulheres continuam minoria, com apenas 34% das candidaturas. Em Porto Alegre, os candidatos se concentraram nas propostas para melhorar a saúde dos moradores da capital gaúcha.
O atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo, do MDB, gravou hoje os primeiros programas da propaganda eleitoral. Ele falou sobre a saúde. Estamos propondo uma agiliza permanente, né? Não só uma vez por ano. Esperamos a compreensão do governo do estado, que tem mandado para Porto Alegre, né, muita gente que não é atendida no interior. Um dos maiores desafios dos 8 candidatos à prefeitura vai ser desafogar as emergências de hospitais e postos de saúde. Um levantamento divulgado hoje pela Secretaria de Saúde aponta que a superlotação dos leitos supera os 200%. A deputada federal Maria do Rosário, do PT, passou o dia em Brasília e por isso não teve agenda. Na segunda-feira, ela foi a primeira entrevistada da sabatina que a Record Rio Grande do Sul faz com os candidatos. Tem que ser muito integrada, porque quanto melhor a gente atender na atenção básica, menos doentes as pessoas vão estar, mais rápido vão fazer suas cirurgias, a recuperação vai ser melhor. Felipe Camozato, do Novo, participou de uma caminhada e preparou material de campanha no comitê do partido. Usar a telemedicina, como a gente usou na pandemia, para fazer o atendimento de questões mais simples, para evitar que o paciente tenha que se dirigir até uma unidade de base de saúde ou mesmo a um hospital. Juliana Brizola, do PDT, fez caminhada na periferia de Porto Alegre e afirmou que o investimento na saúde será prioridade. Vamos entrar com uma política efetiva para essas filas nunca mais voltarem a acontecer. Como? Qualificando os nossos postos de saúde, aumentando o horário de funcionamento. Nesta quarta-feira, o candidato César Pontes, do PCO, participou da sabatina no programa Balanço Geral. Fabiana Sanguiné, do PSTU, esteve em um programa de rádio. Carlos Alain de Castro, do PRTB, lançou hoje a campanha eleitoral oficialmente. O candidato Luciano, do MLB, do Unidade Popular, compareceu a um evento numa ocupação em Porto Alegre. Veja a seguir, o presidente Lula anuncia alistamento militar feminino nas Forças Armadas. O governo federal estuda taxar gigantes da tecnologia ainda este ano. Rússia alerta os Estados Unidos sobre riscos de terceira guerra mundial e se recusa a negociar fim de conflito com a Ucrânia. O presidente Lula anunciou hoje o alistamento militar feminino. Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília, traz os detalhes. Oi, Fara, boa noite. Oi, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR. Esse alistamento é voluntário, viu, Cris? E as mulheres já fazem parte das Forças Armadas. O plano do governo é aumentar o atual efetivo. O anúncio do decreto que regulamenta o alistamento militar feminino foi feito durante a comemoração dos 25 anos do Ministério da Defesa. As mulheres que completarem 18 anos em 2025 poderão pela primeira vez se alistar nas Forças Armadas. Diferentemente dos homens, o alistamento feminino será voluntário. 1.500 vagas serão oferecidas para a Marinha, Exército e Aeronáutica. O serviço militar das mulheres selecionadas começa em 2026. O lugar da mulher é onde ela quiser. Sabemos que quanto mais diversa uma situação, mais representativa ela será. Hoje, as Forças Armadas contam com 37 mil mulheres, o que corresponde a cerca de 10% do efetivo. A meta do governo é aumentar para 20%. Atualmente, elas têm acesso à carreira por meio dos concursos para suboficiais e oficiais, principalmente nas áreas da saúde, ensino e logística. O Conselho de Ética da Câmara aprovou a cassação do deputado federal Chiquinho Brazão, preso desde março por envolvimento no caso Marielle. O placar foi de 15 votos a favor e 1 contra. O parlamentar é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. Durante a sessão, por meio de videoconferência, ele negou participação no crime. Gostaria de iniciar dizendo que sou inocente, totalmente inocente desse caso. A Marielle, a vereadora Marielle, era minha amiga, não teria qualquer motivo, porque nós sempre fomos parceiros,
90% da minha votação e da dela coincide ali, ó. A decisão do Conselho de Ética ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde a defesa do deputado tem 5 dias úteis para apresentar um recurso. Para perder o mandato, o parecer também precisa ser aprovado em plenário. São necessários pelo menos 257 votos favoráveis à cassação. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris e Celso. Obrigada, Fara. Uma grande operação israelense durante a madrugada matou 9 terroristas na Cisjordânia. Nesta quarta, o refém resgatado na faixa de Gaza recebeu alta e depois de 10 meses voltou para casa. Cercado por familiares, Qaid Farhan Al-Qadi deixou o hospital sob aplausos. Ele disse que pediu ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que trabalhe para dar um fim à guerra. Eu não desejo para ninguém passar pelo que eu passei, então façam de tudo para trazer as pessoas de volta para casa, afirmou. Ao menos 104 pessoas ainda são mantidas reféns na faixa de Gaza. Hoje, parentes dos sequestrados saíram de Tel Aviv em direção à fronteira com Gaza. Queremos chegar mais perto das nossas crianças, disse a mãe da jovem Liri Albag. Na Cisjordânia, blindados, escavadeiras e drones foram usados em uma operação antiterrorista. As ações se concentram principalmente no norte do território, onde os grupos armados que atacam Israel são mais ativos. O governo israelense acusa o Irã de tentar estabelecer uma frente terrorista na Cisjordânia. Segundo um porta-voz das Forças Armadas, existe uma estratégia de grupos iranianos de contrabandear armas e explosivos na região. Israel também anunciou hoje que um bombardeio matou 4 integrantes da Jihad Islâmica Palestina na Síria. Veja a seguir. Começam os Jogos Paralímpicos em Paris e o Brasil chega com a maior delegação da história. Polícia Federal Americana divulga fotos da arma usada em tentativa de assassinato contra Donald Trump. O FBI, a Polícia Federal Americana, divulgou novas imagens da arma usada no atentado contra o candidato Donald Trump em julho. Em um novo relatório sobre as investigações do ataque, o FBI afirma que o atirador pesquisou sobre Donald Trump e o então rival Joe Biden mais de 60 vezes nos 30 dias que antecederam a tentativa de assassinato. O autor dos disparos buscou por datas e locais relacionados à campanha presidencial. Também hoje, a agência divulgou fotos da arma, mochila e de dispositivos explosivos encontrados no carro do atirador. Até agora, os investigadores ouviram mais de 1.000 pessoas, cumpriram vários mandados de buscas e analisaram centenas de horas de gravações, mas não descobriram as evidências da motivação e nem se Thomas Crooks teria conspirado com outra pessoa para realizar o ataque. Depois do incidente, novas medidas de segurança foram adotadas. Neste mês, Trump usou um vidro à prova de balas num comício a céu aberto. Hoje, o republicano não teve compromissos públicos, mas tem concentrado os esforços em estados indecisos. É a mesma estratégia de Kamala Harris, como mostra o repórter Vandrei Pereira. A dupla democrata começou hoje uma turnê de ônibus pela Geórgia. Kamala Harris e Tim Walz estão em busca de uma aproximação com eleitores mais conservadores. Amanhã, eles fazem a primeira entrevista conjunta em um canal de TV americano. Kamala tem sido criticada por evitar a imprensa e não dar detalhes sobre o plano de governo. Investidores que prometeram apoio à candidata democrata fizeram uma lista do que esperam dela. Entre os tópicos estão mais políticas a favor da tecnologia. A divulgação acontece em meio à pressão para que Kamala Harris fale sobre como pretende regulamentar o uso da inteligência artificial e tornar mais abrangentes as leis relacionadas às redes sociais. A expectativa é de que a candidata exponha propostas sobre essas e outras questões cruciais para os americanos, tanto na entrevista de amanhã
quanto no debate com o ex-presidente Trump no dia 10 de setembro. A Rússia voltou a alertar o mundo sobre os riscos de uma guerra global. O país tem o maior arsenal nuclear depois dos Estados Unidos. A ameaça é uma resposta ao Ocidente pelo apoio à Ucrânia. O Ocidente está brincando com fogo, declarou o ministro das Relações Exteriores da Rússia durante coletiva de imprensa em Moscou. Sergei Lavrov acusa os países ocidentais de ultrapassarem limites ao enviar armas e permitir que sejam usadas para atacar o território russo. A reação veio depois de declarações do presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky pediu aos aliados autorização para ampliar os ataques contra a Rússia com armamento estrangeiro. Há 3 semanas, a Ucrânia anunciou ter tomado controle de 100 vilarejos em Kursk, na Rússia, e confirmou que usou mísseis americanos para destruir pontes do inimigo. Lavrov foi ainda mais direto e alertou os Estados Unidos sobre os riscos de uma terceira guerra mundial. Segundo ele, os americanos acreditam que um conflito afetaria exclusivamente a Europa. Mas o chanceler deixou claro que a Rússia tem o controle de armas nucleares e pode usar esse arsenal da forma que quiser. O chanceler russo afirmou ainda que o país revisa as regras para o uso dessas ogivas. No ano passado, a Rússia deixou o tratado que proíbe testes nucleares, mas tem em solo mais de 5.000 ogivas com potencial de destruição muito maior do que as bombas usadas pelos Estados Unidos no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil criou 188 mil empregos com carteira assinada em julho, um aumento de mais de 32% em relação a julho do ano passado. No ano, o saldo é de quase 1,5 milhão de novos postos de emprego formal. Os dados são do Ministério do Trabalho. O governo federal deve propor a taxação das gigantes de tecnologia ainda este ano. Já o Supremo Tribunal Federal deve analisar a regulação das plataformas digitais em novembro. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou hoje que o governo vai propor, nos próximos meses, a taxação das gigantes da internet que atuam no Brasil. Mas o tema não vai ser incluído no projeto de lei orçamentária do ano que vem. Há um processo e há uma maturidade desse processo no mundo e que a gente precisa trazer para o Brasil, dialogando com o Pilar 1 da OCDE. Então, não para o Pilô, mas dentro do segundo semestre, a gente vai também descortinar esse tema da taxação das Big Techs. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, defende a medida. A gente compreende e entende que essas grandes empresas de tecnologia mundiais, que faturam bilhões no nosso país, elas têm que, de alguma forma, estar contribuindo. E contribuindo para o Brasil e a gente compreende contribuindo para o setor. Um estudo realizado pela Universidade de Brasília, a pedido da Agência Nacional de Telecomunicações, mostra como as Big Techs agem para não pagar impostos no Brasil. Segundo a publicação, mesmo as empresas digitais com subsidiárias no Brasil têm encontrado instrumentos jurídicos para driblar a tributação subnacional pelo ISS e pelo ICMS, além de possíveis mecanismos de preços de transferência que concentram os lucros extraordinários em suas sedes. As Big Techs oferem receitas em diversos países e não deixam nada a título de tributo nesses países. Elas somente retiram recursos desses países, né, e não deixam nada. Então, assim, tributar é deixar não só uma forma de regularizar, mas é uma forma de justiça. Como está oferindo receita nesse país, pague tributo a este país. As plataformas digitais também estão sob o olhar do Supremo Tribunal Federal, que deve julgar o Marco Civil da internet e impor regras mais duras a conteúdos mentirosos e criminosos disseminados nas redes sociais. Aqui no Supremo, os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Edson Fachin, relatores de 3 ações que tratam sobre o Marco Civil da internet, pediram que os casos sejam analisados de forma conjunta em um mesmo julgamento, já em novembro. As ações tratam desde a responsabilidade das plataformas em relação a conteúdos publicados que prejudiquem pessoas, até a possibilidade de bloqueio de aplicativos de mensagem por decisão judicial. Cabe agora ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, marcar o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o bilionário Elon Musk
dono do X, antigo Twitter, nomeie um representante legal no Brasil. Se a ordem não for cumprida em 24 horas, a rede social poderá ter as operações suspensas. A lei brasileira exige que a empresa tenha representação no país. No último sábado, o X anunciou que vai encerrar as operações no Brasil. A notificação do STF foi postada na rede social e o perfil do empresário foi marcado na publicação. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem episódio inédito de Patrulha das Fronteiras. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.